A graça e a paz de Jesus esteja sempre presente na sua vida. Nesta alegria que temos de compartilhar da palavra de Deus, eu me sinto muito feliz em que você me receba, que nós possamos compartilhar, ainda que distante, ainda que de forma remota, mas do que Deus tem proposto no meu coração. Vamos juntos olhar a palavra de Deus hoje, nosso momento devocional? 1 João, capítulo 1, versos 8, 9 e 10. Nesse texto nós lemos o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. A Bíblia afirma claramente que todos nós somos pecadores. Pecado é literalmente errar o alvo. Que alvo? O alvo para o qual fomos criados. Eu e você fomos criados para o louvor da glória de Deus. Para vivermos de tal modo que a imagem, a glória de Cristo venha se refletir na nossa vida. Cada vez, seja através de atos, de pensamentos, de ações ou de não agirmos, que isso não acontece, nós erramos o alvo. Então a Bíblia mostra claramente que todos nós, inclusive eu e você, nós somos pecadores. E há duas advertências aqui, se dissermos que não temos pecado. A primeira é no verso 8. Se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. Nós enganamos a nós mesmos. Mas o verso 10 deixa ainda mais grave. Se dissermos que nós não cometemos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso. Porque Deus olha a nós como pecadores. E quando eu digo não, eu não peco, além de enganar a mim mesmo, eu estou tentando afrontar o próprio Deus. Então sabemos disso. Pecado também traz toda angústia e dor no nosso coração. E nós queremos se livrar dele. A palavra de Deus nos traz, entre esses dois versos, uma esperança e uma garantia. Como sermos perdoados do nosso pecado? Duas coisas eu quero dizer que não resolvem o pecado. O tempo não torna inocente aquele que é pecador. A distância não traz resposta ao que está com questionamentos na sua alma. Pecado não se cura com o tempo, com a distância, com agir como se não tivesse acontecido. Pecado se cura com arrependimento. E arrependimento inclui duas coisas, porque arrependimento é muito mais do que um atestado de culpa. Arrependimento inclui confissão. Confessar é eu assumir diante de Deus que aquilo que eu fiz afronta a Deus. Aquilo que eu fiz é primeiro contra Deus e não permite com que o meu relacionamento com Deus seja saudável. A outra coisa, confessar, implica em abandonar. Não podemos viver de tal forma que o pecado nos domine, voltar e dizermos para Deus e continuarmos assim. Então, se nós confessarmos, como diz o texto de Provérbios, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aqui, a palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus, com sua infinita fidelidade e a justiça cumprida na morte de Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos tratar como purificados e nos permitir ter livre acesso a Deus. Vamos ter livre acesso ao Senhor? Nós temos através da pessoa de Jesus Cristo, quando nós oferecemos arrependimento e fé. Arrependimento dos nossos pecados que confessamos e deixamos, e a fé que cremos em Deus e a Ele entregamos a nossa vida através de Jesus. Que Deus em Cristo nos conduza dia a dia, de tal forma que tenhamos comunhão com Ele e que vivamos para servir e glorificar a Jesus. Deus nos abençoe. Eu sou o pastor Claudionor Costa, servindo a Deus e aos irmãos
a partir da Igreja Batista em Luiz Correia, no Piauí.